Bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Galerinha, para alegria de uns, tristeza de outros, finalizamos a óptica, tá? Então fechamos todo o conteúdo da óptica, terminamos ali naquela parte da óptica da visão, né, onde a gente discutiu aí os principais problemas da visão e começaremos com ondulatória, certo? Essas primeiras aulas, essas duas primeiras aulas, principalmente de ondulatória, são aulas bem introdutórias, onde eu vou apresentar para vocês, né, qual é essa nova física que a gente vai estar trabalhando. Vocês vão perceber algumas semelhanças, né, com a óptica, porque até então a gente trabalhou com a luz, e a luz, ela, querendo ou não, é um tipo de onda, né, onda eletromagnética, como a gente conversou nas nossas aulas. E para vocês se localizarem, né, galerinha do extensivo, esse conteúdo está lá na apostila 6, no módulo 16. E eu vou fazer a parte 1 desse módulo 16 de vocês, tá? Eu vou separar em duas partes para o pessoal do extensivo. Pessoal do terceirão, é a apostila 4, módulo 8, parte 1, que vai ser a parte 1 de 3 partes desse módulo 8 aí de vocês, ok? Então, aqui a gente vai fazer uma introdução ondulatória 1, primeira aulinha aí de ondas. Então, vamos lá. Primeiro, né, galera, a gente tem que entender o que é uma onda em geral na física, tá? Então, a onda na física, ela tem classificações com relação à sua natureza, ela tem classificações com relação à sua forma de vibração, tá? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas, basicamente, para definir o que é uma onda, você precisa de uma perturbação, certo? De algo oscilante, alguma coisa que faça algo vibrar num certo intervalo de tempo, e essa coisa que eu falo para vocês pode ser o meio, pode ser uma grandeza física, um campo, alguma perturbação oscilante de uma grandeza física, beleza? A primeira coisa importante para a gente ressaltar aqui é que uma onda não é responsável por transporte de matéria. Então, quando a gente fala numa onda sonora, por exemplo, né, quando você fala, se você colocar a mão aqui na sua garganta, você percebe uma vibração, uma perturbação, que no caso para o som é a perturbação de um meio. Essa perturbação ela se propaga e vai chegar até no tímpano de uma pessoa e ela vai escutar. Ela escuta porque propagou uma energia, né? Propagou uma vibração, mas não matéria. Não saiu o ar da tua garganta e entrou o ar que saiu da tua garganta no ouvido da outra pessoa. Seria um tanto quanto nojento isso. Mas, basicamente, vocês têm que saber que uma onda ela não transporta matéria, ela transporta energia, beleza? Então, definição assim mais geral de uma onda, o que seria? Ondas são perturbações oscilantes de alguma grandeza física, gerada por uma fonte, propagando energia sem propagar matéria, beleza? Então aqui é a definição mais geral possível de uma onda. Aí, claro, quando a gente começar a entrar nas classificações dessas ondas, a gente pode ver o que está sendo perturbado, né, em determinada situação, qual é a fonte, o que essa fonte implica, o que muda, o que não muda. Então a gente vai comentar isso aí ao longo da aula, beleza? Então, primeira coisa aqui, né, galera? Um pulso de onda, né? Um pulso de onda é uma única perturbação. Por exemplo, você pega uma corda, estica ela e você dá um pulso, né? Esse pulso de onda é uma única vibração, ok? Essa única vibração, quando você junta com vários pulsos, né? Quando você tem várias vibrações, você gera o que a gente chama aqui de uma onda periódica ou um trem de ondas, né? Que seria você fazer uma sucessão de pulsos, né? Ter uma periodicidade nessas perturbações, beleza? Então, só para a gente diferenciar aí, em alguns casos eu vou estar falando de um pulso de uma onda, em outros casos vou estar falando de uma onda periódica ou de um trem de ondas, que a gente vai analisar uma situação mais completa. Beleza? Então, só para a gente já trabalhar aqui com essas diferenciações. Mas vamos começar aqui com a primeira classificação, tá? E não única. Mas a primeira classificação que a gente vai fazer com relação às ondas é a sua natureza, tá? Então, nós temos duas naturezas de ondas, que são ondas
mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença de uma para outra? Onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para a sua propagação, certo? Por exemplo, o som. O som ele é a perturbação de um meio que se propaga devido à elasticidade desse meio e aí sensibiliza o tímpano de alguma pessoa ou de algum animal e aí esse ser ali acaba escutando essa perturbação, né? Transforma essa vibração mecânica em estímulos elétricos e o cérebro interpreta. Então, o som ele precisa de um meio para se propagar, né? Esse meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um meio sólido, qualquer meio, mas precisa de um meio. O que impossibilita, por exemplo, a propagação de som através do vácuo, onde não temos meio material. Então, explosões, né, no vácuo, no espaço, em filmes de ficção científica, primeiro que a explosão por si só já é uma falácia, porque você não tem comburente, você não tem oxigênio para fazer ali o ciclo do fogo, para ter uma explosão de fato. Outra são os sons, né? Não teria som nenhum. Aí o filme fica um pouco chato, não sei se vocês já viram Gravidade, eles colocam uma musiquinha de fundo lá, mas tem momentos que o filme fica bem paradão, porque ele quer realmente trazer um pouco daquela noção do que é estar no vácuo, né? Naquele silêncio profundo, mas acontecem as colisões e as coisas sem nenhuma propagação de som, pois não temos meio material. Então, né, queria deixar aqui para vocês que Star Wars acaba sendo uma mentira do ponto de vista da física. Desculpem aí, desculpa Alan, tá? Mas não pode acontecer as explosões. Extraterrestre, espadinha de laser, tranquilo. Mas explosão no vácuo com som aí é um problema. Mas vamos lá. Ondas eletromagnéticas, né? O que são essas ondas? Essas são aquelas ondas que não precisam de um meio para sua propagação, né? Exemplo, luz, né? Então a luz é um exemplo de uma onda eletromagnética, porque a onda eletromagnética, ela é a perturbação, sim, de alguma coisa, mas não do meio. Então ela não depende da elasticidade do meio, de moléculas, partículas, ela é a perturbação de dois campos. Um campo elétrico e o outro magnético. E aí você tem esses dois campos vibrando perpendicularmente entre si e se propagando numa direção perpendicular a esse plano. Isso é uma onda conhecida como eletromagnética, que é o que a gente já discutiu ao longo das nossas primeiras aulas de óptica lá, que a luz é uma onda eletromagnética. Tem aquela discussãozinha da onda-partícula lá, mas vamos focar agora um pouquinho na parte da ondulatória, beleza? Então, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para sua propagação. Fechou? Bom, eu trouxe aqui para vocês então, né, falando de ondas eletromagnéticas, uma tabelinha de todas as ondas eletromagnéticas aí que nós temos ao longo de todo o espectro eletromagnético. E o que diferencia uma onda eletromagnética da outra é a sua faixa de frequência. É a energia que ela transporta. Pegando aqui ondas eletromagnéticas com menor frequência, de 10 kHz, 10 na 6 MHz, a gente começa a ter aqui até 10 na 26 GHz, né, que seriam frequências extremamente altas, a gente vai ter classificações. Onde, para a gente aí no ensino médio, a classificação ela começa aqui nas ondas de rádio, que estão ali na faixa dos seus 10 na 6 MHz, até os raios gama, que estão lá na sua faixa de para lá dos 10 na 24 GHz. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, né, a sequência aqui é ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, que é aqui onde a gente se preocupava na óptica, né? O Roig-Biv, galera, tá aqui dentro, ó. Tá dentro da luz visível. Então, se tu pegar aqui da luz visível, tu tem o Roig-Biv, que é o quê? É do vermelho até o violeta em sequência crescente de frequência, né? Então, red, orange, yellow, green, blue, indigo e violete, que é violeta em inglês. Mas seguindo aqui, galera, nós temos então luz visível, acima da luz visível, frequência maior do que a luz visível, radiação ultravioleta,
raios X e raios gama, tá? Para o ensino médio, é de ondas de rádio até raios gama, show de bola. E tem que lembrar que isso aqui é numa sequência crescente de frequência. Fernando, tem aí um macetinho, então, para nós lembrar dessa sequência? Tem. O macetinho é o Ramilux-G. Aqui, ó, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, L, né? Daí cai lá no Roig-Biv, ultravioleta, raios X e raios gama. Ramilux-G é a sequência crescente de frequência para essas tuas ondas eletromagnéticas. Quanto maior a frequência, galera, mais energia essa onda eletromagnética transporta, tá? Por isso que é legal ressaltar que quando uma onda eletromagnética transporta muita energia, por exemplo, aqui ó, acima dos raios da radiação ultravioleta, raios X e raios gama, ela pode ionizar a matéria e aí sim é uma onda, né, que tem um certo problema com radiação e a questão de câncer, né, tumores e coisas do gênero, tá? Mas se tu pegar aqui luz visível, essa luz abaixo aí com pouca energia, por exemplo, micro-ondas dá câncer, o celular dá câncer, não tem energia suficiente para algo desse tipo, beleza? Se o micro-ondas desse câncer, né, galera? Só pelo fato da gente estar exposto aí à luz visível no dia a dia ou coisa assim, a gente estaria muito mais sujeito a câncer do que o micro-ondas. E não é isso que acontece. O que causa câncer de pele ou coisa assim, vocês sabem que é o VA, o VB, a radiação ultravioleta aí, que tem uma frequência acima da luz visível. Beleza, galera? Então, assim, independente, né? Todas essas ondas aqui são ondas eletromagnéticas. É luz, no fim das contas. Parte dessa luz não é visível, parte é visível, né? Esse pequeno espectro aqui, ele é visível. Todas elas têm a mesma velocidade no vácuo, tá? A velocidade da luz no vácuo é o c igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O que diferencia uma da outra é a frequência ou o comprimento de onda, né? Lembra que isso aqui é em sequência crescente de frequência ou decrescente de comprimento de onda, o nosso Ramilux-G e o Roig-Biv também. Beleza? Agora a gente vai cair numa segunda classificação de ondas, que são a classificação com relação à sua forma, tá? Então a gente vai classificar as ondas com relação à sua forma, que seriam as ondas longitudinais, que é o primeiro caso aqui, ou as transversais, ok? Vamos falar primeiro do que é uma onda longitudinal, certo? Então, isso está relacionado à forma de perturbação dessa fonte. Como que a fonte perturba o meio ou a grandeza física, né, a relacionada. Ondas longitudinais são ondas em que a direção de propagação e a direção de vibração elas acabam coincidindo. Como assim, Fernando? Imagina uma mola, certo? Quando você pega uma mola e estica ela, e você começa a dar pulsos horizontais nessa mola. Tu concorda comigo que a propagação, a perturbação nessa mola, ela se propaga na direção horizontal? Então aqui tu tem uma propagação horizontal, a energia se propaga na direção horizontal, essa perturbação. Só que a vibração, a oscilação também é horizontal, né? Então, a direção de propagação e a direção de vibração, elas são as mesmas. Tá, Fernando, mas então me dá um exemplo que isso não acontece. Uma corda esticada. Se tu pegar uma corda e esticar ela e você ficar dando pulsos verticais, tu concorda comigo que a vibração é vertical? Só que a propagação dos pulsos é na horizontal. Então aqui já é um exemplo de um outro tipo de onda que não é longitudinal, ok? Mas continuando aqui nas longitudinais, né? Além desse exemplo da mola, né, esticadinha ali, nós temos o som, onde você tem uma propagação, no caso, nas 3 dimensões ali, né? Só que a vibração também é na mesma direção da propagação. A vibração, no caso, é na mesma direção da propagação, então todo som no ar é longitudinal. Tranquilo, galera? Fernando, por que tu falou no ar? Existe algum meio que ele pode ter uma vibração transversal?
existe, tá, galera? A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas em meios sólidos você pode ter as ondas sísmicas ali, que seriam vibrações transversais do som. Aí você tem um som meio, uma propagação mista. Mas eu já vou falar de ondas mistas aqui para vocês. Segura um pouco a emoção, porque a gente está falando só da longitudinal ainda. Vamos falar agora das ondas transversais, que é a outra classificação de vibração, né? Diferente da longitudinal, agora você tem a direção de propagação e a de vibração sendo em planos diferentes. No caso, em direções diferentes. E mais, além de serem diferentes, elas são perpendiculares entre si. Ou seja, uma onda transversal, ela tem a direção de propagação perpendicular à direção de vibração. O exemplo que eu dei para vocês é aquele trem de ondas, né, numa corda. Tu vibra a corda na vertical, então tu percebe que a vibração, ó, a oscilação, ela se dá na vertical. Só que a propagação da energia aqui, ó, ela é na horizontal, né? Então você tem 90 graus em relação à direção de vibração comparado com a direção de propagação. Beleza? Isso é uma onda transversal, tranquilo? Então, o exemplo da corda que eu dei para vocês é um exemplo de onda mecânica transversal. Fernando, e as ondas eletromagnéticas? Aonde que elas se encaixam, né? Ondas eletromagnéticas, você vai ter um campo elétrico vibrando numa direção. Um campo magnético vibrando numa direção perpendicular. E essas ondas, isso aqui forma um plano, né? Que seria tipo o plano da palma da minha mão aqui. Essas ondas, elas se propagam numa direção que é perpendicular a esse plano formado ainda. Então é uma onda tridimensional, né? Que se propaga perpendicularmente ao plano de vibração. Então aqui já deixa anotado. Toda onda eletromagnética, sem exceção, tá? Toda onda eletromagnética é transversal. Não existe onda eletromagnética longitudinal, tá? Toda onda eletromagnética é transversal. Anota isso aqui na porta do teu guarda-roupa, na capa do teu caderno, mas é uma afirmação extremamente importante. Toda onda eletromagnética é transversal. Fechou, galera? Anotou aí para mim? Beleza. Mas cuidado, toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda onda transversal necessariamente é eletromagnética, tá? Existem ondas mecânicas transversais. Então a onda mecânica ela pode ser tanto longitudinal quanto transversal, vai depender aí da forma da sua vibração. Beleza? Tá, Fernando, mas tu falou uma hora de ondas mistas. O que é isso? Bom, galera, uma onda mista, ela é uma onda que ela é tanto longitudinal quanto transversal ao mesmo tempo, tá? E, né, vale lembrar que só são ondas mistas, ondas que são mecânicas, né? Eletromagnética é só transversal. Mas um exemplo de onda mista. Ondas na superfície de um lago, de uma água. Porque quando você tem a perturbação de uma superfície, o que acontece? Você vai ter uma ondinha formando, né? No caso, uma vibração vertical e uma propagação ao longo desse plano aqui, uma propagação radial. Então, vibraçãozinha vertical aqui, propagação radial, é perpendicular, caracteriza uma onda transversal. Só que além dela vibrar para cima e para baixo, ela também sofre vibrações ao longo dessa direção radial, ao longo dessa propagação. Tu consegue ver, né, que ela vai formando outras bolinhas, uma na frente da outra, outros círculos aqui. Então você tem uma vibração vertical e uma vibração também radial, na mesma direção de propagação, o que caracteriza uma onda longitudinal. Então você tem uma onda que ela é tanto longitudinal quanto transversal. Esse tipo de onda a gente chama de onda mista, beleza? Normalmente são perturbações aí em superfícies ou até mesmo dentro dos sólidos aí, com ondas sísmicas, você tem ondas mistas. Beleza? Só para não deixar vocês aí também sem essa definição, que pode ser longitudinal mais transversal, sim. Mas normalmente a gente vai ficar trabalhando ou é longitudinal ou é transversal.
Bom, última coisa que a gente vai conversar aqui na aula de hoje é com relação à dimensão de propagação das ondas, né? Nós temos aí ondas que podem se propagar até nas 3 dimensões, né? Mas a gente vai pegar primeiramente falando das unidimensionais. O que seria uma onda unidimensional, né? Uma onda numa corda, aquele exemplo da onda na mola, né? É quando ela só tem uma única direção de propagação. Nesse caso, a onda na corda, a única direção de propagação dela aqui é a horizontal, beleza? Uma única dimensão de propagação. Então, fechou. Isso aqui é um exemplo de uma onda unidimensional, beleza? Bidimensional, 2 dimensões, Fernando. Qual seria? Aquela da superfície do lago ali de novo, né? A onda na superfície de um lago, qual que é a propagação dessa onda? Ela se propaga ao longo de uma superfície, né? Em 2 dimensões, ao longo de um plano aqui, que seria o plano do lago. Então a gente caracteriza as dimensões de propagação para falar se é unidimensional ou bidimensional, beleza? Então, unidimensional, uma única direção de propagação, que no caso, o exemplo que eu dei aqui para vocês, né, seria a direção horizontal, fechou? Aqui na superfície de um lago você tem 2 direções de propagação, né? Você tem um plano, ela se propaga aí ao longo de uma trajetória radial. Então, nós temos um plano aqui, uma onda bidimensional, e uma onda tridimensional, né, que se propaga nas 3 dimensões, que é um exemplo, uma onda sonora no ar, que se propaga ao longo de uma esfera, né, através da fonte. Aqui tu pode ver nessa imagem aqui um pouquinho do que acontece com o ar aqui ao redor da fonte sonora. E também, né, a luz é uma onda tridimensional, você propaga aí nas 3 dimensões, beleza? Formando uma esfera, porque ela tem a mesma velocidade independente da dimensão. Tranquilo? Então, se propaga em uma dimensão, unidimensional, se propaga em 2 direções, né? Pelo menos ali é bidimensional, 3 direções, no caso as 3 dimensões, tridimensional. Tranquilo, pessoas? Não vai mudar muito as nossas ideias, só que normalmente para fazer contas, tá? A gente vai trabalhar mais com as ondas unidimensionais. Mas isso fica aí para a próxima aula. Bom, trouxe aqui para vocês uma questãozinha do vestibular da UFSC de 2015. Só que essa é uma questão bem com vários conteúdos sendo cobrados, e eu trouxe só as afirmativas que trabalham, né, que falam sobre ondas. Então ele fala, né, recentemente a revista Popular Mechanics, em conjunto com o canal History, elaboraram uma lista com 101 invenções que mudaram o mundo. Grandes invenções modificam o comportamento da sociedade, introduzindo praticidade e conforto, mas também novos problemas. Muitas delas envolvem fenômenos e princípios físicos que explicam seu funcionamento. Na tabela abaixo são apresentadas as invenções eleitas como as 20 mais importantes. Então aqui nós temos, né, smartphone, rádio, televisão, seringa hipodérmica, computador, ar-condicionado, máquina de escrever, controle remoto, aspirador de pó, GPS, modem, lâmpada, pilha, bicicleta, um monte de invenção aqui. E ele vai falando sobre algumas invenções e sobre o princípio físico delas, né? Eu trouxe aqui as 2 afirmativas que dizem respeito a ondas, né? A 02, no caso, que fala o seguinte: o controle remoto opera com a emissão de ondas mecânicas transversais. O controle remoto opera com ondas mecânicas? Ele faz barulho para funcionar, para trocar o canal da TV? Não, né, galera? Como é que o controle remoto funciona? Por infravermelho. Ele tem um emissorzinho de infravermelho, aí tu aponta na TV, que tem um receptor, e ele capta o sinal que você está mandando de acordo com o botão, né? Tem diferentes infravermelhos, diferentes frequências, mas é com infravermelho. E infravermelho é uma onda eletromagnética, né, galera? Então, vou colocar aqui onda eletromagnética. Então, essa 02 aqui é falsa, bota um não bem grande. A 32 ele fala o seguinte: quando você fala com alguém ao telefone, as ondas eletromagnéticas da sua voz se propagam através da rede telefônica. Olha que maluquice. Você, na sua garganta, tu tá criando onda eletromagnética? Tu é um imã oscilando?
O que é a fala? É você vibrar as suas cordas vocais e vibrar o ar. Propagar uma perturbação num meio e não uma onda eletromagnética. O que tu gera é uma onda mecânica e longitudinal ainda. É um som no ar. Esse som no ar se propaga. No telefone ali você tem um microfone, né? O papel do microfone é pegar essa perturbação mecânica e transformar isso numa perturbação magnética ou elétrica, no caso, né? E aí essa corrente elétrica, ela vai ser transferida ali pelas linhas de telefone e aí chega até na outra pessoa que tem o alto-falante no telefone que recebe aquele estímulo elétrico e transforma aquilo em uma vibração mecânica, que é o que o alto-falante faz, né? Ele pega uma vibração elétrica ali e fica vibrando para vibrar o ar e transmitir esse som. Então, falsa essa 32 também, né? Não faz nenhum sentido. Mas só para mostrar para vocês como que caiu na UFSC já algumas coisinhas falando um pouco sobre a natureza das ondas, o entendimento de alguns aparelhos aí que envolvem o funcionamento de ondas tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. E tem também da UDESC, galera, o UDESC de 2007, tá? Uma questãozinha que fala o seguinte, ó. Analise as afirmações abaixo com relação às ondas eletromagnéticas. Então é somente as eletromagnéticas agora, que são sempre transversais, beleza? Vai lá, primeira. Os raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior do que a luz visível? Opa! Rami Lux G. Lux G. Esse G é de raios gama da nossa sequência aqui é a que tem a maior frequência, tá, galera? Maior até que raios X, maior que ultravioleta e com certeza maior do que a luz visível, beleza? Então essa primeira afirmativa aqui é verdadeira e aí que vai a importância de tu lembrar do macetezinho do Rami Lux G para tu saber a sequência aqui da frequência das ondas eletromagnéticas. 2, ele fala que as micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar com velocidade maior do que as ondas de rádio. Galera, no ar e no vácuo, a velocidade da luz ela é praticamente a mesma, tá? O C, até a gente considera o índice de refração do ar lá na óptica como sendo 1 igual ao do vácuo. E todas essas ondas são ondas eletromagnéticas que têm a característica de se propagar com a mesma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, beleza? Então aqui é falsa a afirmativa 2, porque elas não têm velocidades diferentes. Fernando, quando que vai ter velocidade diferente? Quando você está num meio dispersivo. Lembra lá do prisma de Newton? No meio dispersivo, mas ele tem que deixar um pouco claro para ti que tu está num meio, numa condição como essa, e aí frequências maiores tendem a ter, né, um maior índice de refração, no caso uma menor velocidade, beleza? Mas não é o caso aqui, a gente não precisa se preocupar com isso. A terceira, os campos elétricos e magnéticos em uma radiação infravermelha vibram paralelamente à direção de propagação da radiação? Não, né, galera? Porque se fosse paralelamente, isso caracterizaria uma onda longitudinal, né? E toda onda eletromagnética é transversal. A vibração dos campos elétricos e magnéticos é perpendicularmente à direção de propagação e não paralelamente. Beleza? Então o gabarito aqui ficou letra E, somente a 1 é verdadeira. Fechou, terceirão? Deixando aqui para vocês, ó, alguns exercícios do módulo 8 para a galera do terceirão. Fechou também então para a galera do extensivo. Módulo 16, parte 1, alguns exercícios ali que já dá para vocês fazerem. Como é uma aula bem introdutória, galera, não tem ainda muito exercício que dá para vocês fazer, tá?
Eu vou fazer uma listinha ali no Estudos com essa parte mais teórica, tá? Da aula 14. No COC 1000 ainda não tem questão. Conforme tiver questão aí de ondulatória que dê pra gente fazer, eu já vou acrescentando para vocês. Mas para fazer uma questão completa da federal, a gente ainda tem que ter um bom caminho, porque são questões que normalmente elas trabalham com vários conteúdos, né? Então, quando tiver uma questão que dê para fazer completa, eu passo aí para vocês, beleza? Um abraço, até a próxima e tchau!